Nossa, o pessoal está entrando. A gente pode ir começando e eles vão entrando, acho, né, ao longo da live. Então, se apresenta, Marcos Vieira, né? Marcos Vieira, grande especialista da IBM, também conhecido como Tadeu. Boa noite, Mumu. Fala um pouquinho de você, da sua. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Fala um pouquinho então da sua trajetória profissional, se apresenta, Tadeu, fala um pouquinho de você. Ok. Boa noite, pessoal. Sou Marcos Tadeu. Ah, trabalho já com trabalho com TI desde 2005. Comecei como desenvolvedor de software, COBOL na baixa plataforma, acredite, existe. Ah, Depois de um tempo trabalhando com desenvolvimento de software, eu comecei a trabalhar como consultor de gestão de configuração e mudanças. Práticas DevOps. Então, em 2011, eu entrei na IBM para trabalhar nessa área, na área de Rational, e também continuei trabalhando com parte de desenvolvimento, né, desenvolvimento de plugins, soluções customizadas, né, em Java e outras linguagens. Em 2016, eu comecei a ter contato com a parte de cloud, né, com o Bluemix, né, IBM Bluemix, né, que era o precursor da de IBM Cloud. E então eu continuei trabalhando com essa parte de DevOps até receber um convite para trabalhar como arquiteto de cloud em 2019. Então eu comecei a trabalhar em um grande cliente, né, com o papel de Cloud Advisor e um pouco também de SRE. E desde o ano passado, desde do começo desse ano, eu estou trabalhando aqui no Canadá como um arquiteto de cloud, tá? Essa é a minha trajetória. Tadeu, ele é um grande especialista, né? Ele tem uma experiência, ele é modesto também, né? Mas ele tem uma experiência, grande experiência como Cloud Advisor, como SRE, e hoje ele é arquiteto, né? Também das Américas, né? Arquiteto para toda a América do Sul e América Latina, né? E hoje ele vai falar um pouquinho da gente desse período, né? Que ele trabalhou aí como Cloud Advisor, como SRE, como que funcionava, quais que eram as atividades que ele desenvolvia, né, durante esse período, né, e o que é importante, né, quem quer se tornar também um Cloud Advisor ou um SRE saber, né, o que uma pessoa precisa para trabalhar em uma dessas duas carreiras, né? Então, mas ele É, começa falando para a gente, primeiro, você acha que vale a pena hoje em dia, vale a pena investir foco, investir estudo nessas duas carreiras? Você acha que tem oportunidade para quem quer investir nisso? olha, eu acho que tem, principalmente para SRE, tá? Eu vejo muitas vagas aqui mesmo em Norte América, eu vejo muitas oportunidades para SRE, tá? É um mercado que está crescendo, tá? A Cloud Advisor, eu também vejo oportunidades, mas geralmente o Cloud Advisor ele é dividido em outras áreas. Geralmente não existe essa role específica quando você procura um emprego, alguma coisa assim nessa área. Geralmente eles colocam como Cloud Engineer ou Cloud Architect, mas quando você vê a descrição, ele é muito mais um trabalho mesmo de recomendação, de boas práticas, que é bem próximo, né, bem o que o Cloud Advisor faz, na verdade. Né? Então eu vejo oportunidades, né? Eu vejo oportunidades tanto no Brasil, na época do Brasil também, quando eu estava trabalhando, eu também eu via várias oportunidades, e aqui também eu vejo bastante oportunidade. Acho que é uma das áreas quentes aí no mundo de cloud, acho que é muito interessante investir, sim. E falei, como que é o dia a dia, né? Vamos começar primeiro com a carreira de Cloud Advisor. O que o Cloud Advisor faz no dia a dia? Quais são as atribuições dele? Você acha que ele tem um papel também, assim, muito de ter um relacionamento com o cliente ou não? Ele só se restringe ali na parte técnica e tá tudo certo. Como que é esse dia a dia de um Cloud Advisor?
Você sabe que essa foi uma das primeiras perguntas quando eu recebi esse desafio, né? Eu falei, nossa, mas o Cloud Advisor faz da vida, né? O que, que ele precisa, né? E assim, basicamente, o Cloud Advisor, ele tem um perfil consultivo, tá? E ele tenta ajudar os clientes a trabalhar com as melhores práticas, as recomendações de uso de uma ou mais clouds, né? Basicamente, eu tenho muito foco em IBM Cloud, porém, a gente sempre tenta olhar boas práticas não somente nesse universo, mas também em outras clouds em geral. Então, o Cloud Advisor ele tem mais esse papel consultivo de recomendar, de auxiliar no questionamento de perguntas, ajudar em questões, por exemplo, a validação de arquitetura. Muitas vezes você tem o seu time de arquitetura e seus engenheiros de cloud, mas você precisa de um apoio quando você tem um determinado assunto em uma determinada nuvem, né, em que você pode dar essa recomendação, dar esse apoio, esse auxílio. Então, eu vejo hoje um Cloud Advisor muito com esse foco consultivo, né? Então, ele vai tanto do nível operacional, no nível do dia a dia com o time de operações, quanto no nível estratégico também, para entender o roadmap e entender como que, por exemplo, a jornada para uma cloud ela pode ser melhor desenvolvida e melhor executada olhando as características das clouds, né, de uma ou mais clouds que você quer seguir, né? Então, acho que é mais esse papel consultivo no caso do Cloud Advisor. E o que que um SRE faz, assim? Como é que é esse dia a dia aí de um SRE? Certo. O SRE, por definição, ele é um desenvolvedor que acaba fazendo o papel de trabalhar com automações e trabalhar para resolver os problemas de infraestrutura, de operações que acontecem no dia a dia, né? Então, tecnicamente, teoricamente, né, a segunda descrição lá do livro do SRE do Google, né, você fica 50% do tempo trabalhando junto com os times na parte de gestão de incidentes e gestão de problemas, fica buscando causa raiz de problemas, fica vendo aonde que talvez você possa melhorar, né? Participa também de parte dos incidentes e você tem um outro tempo onde você pega seus skills de desenvolvimento, né? E aplica para você automatizar processos, para você, enfim, colocar testes, por exemplo, para você evitar que qualquer problema que já tenha acontecido no passado ele não aconteça mais, né? Então, o SRE, no pouco de uso que eu tive no meu dia a dia, né, era mais nesse porte, nesse apoio à observabilidade, né, que é uma das coisas que o SRE também cuida, né? Existe lá o conceito de your budget, onde você tem um nível de aceite do serviço, né, um nível de agreement do serviço, né, o famoso SLA. E aí você tem dentro desse agreement uma série de condições, indicadores. Então, o SRE, por exemplo, ele ajuda o time a procurar por esses indicadores, a determinar esses indicadores, a determinar esses objetivos, como que você pode extrair essas métricas via automação para você ter essa métrica para você saber se você está compliant ou não. E isso ajuda, inclusive, no processo de gestão de mudanças em geral. Porque se você tem, por exemplo, uma boa disponibilidade, você pode mostrar isso para a corporação através de números, através de indicadores, você pode dizer o seguinte, ok, a gente está seguro, a gente pode implementar cada vez mais mudanças em nosso pipeline, cada vez mais rápido, de maneira mais rápido, e eu tenho até espaço para, por exemplo, técnicas como chaotic test, por exemplo, que é um teste onde você tenta derrubar seu sistema de qualquer jeito, né? E você faz isso de maneira controlada para você ver a resiliência e você aprender em cima daquela resiliência. Então, eu acho que o SRE ele tem várias facetas, né? No meu dia a dia, basicamente, foi muito focado em observabilidade, automação dessas tarefas de observabilidade para conseguir realmente identificar
qualquer tipo de problema assim que ele acontece. Então, teve até casos conhecidos onde nós, pela observação, por essa notificação e colaboração que a gente tem dentro das ferramentas, a gente conseguiu detectar problemas antes até do que o próprio suporte lá internamente com as ferramentas dele. Então, acho que esse é o foco, que é o dia a dia, né, dessa parte de SRE que eu tive nessa experiência. O SRE é bem interessante porque ele acaba atuando muito com o time de operações, né? Ele acaba ali mergulhando, ele está no dia a dia ali mesmo, ele é como se fosse um membro realmente, né, do time de operações. Ele acaba, como você mesmo disse, ele acaba ajudando até na implementação desses testes, né? Desses testes sintéticos, né? Desses testes ali que ficam realmente validando ali o tempo todo o funcionamento da infraestrutura, né? E já apontando, olha, tá aumentando o tempo de resposta, né? Ou não, começaram erros aqui HTTP 500, começaram erros aqui, né, que realmente podem indicar que alguma coisa tem errado, já dá dando uma pista ali, e aí você já consegue estabelecer uma ação proativa, né, para você resolver os problemas. Então, tem um exemplo clássico que a gente tem, né? Por exemplo, se você começa a ter um determinado threshold de erros, né, e que você identifica que aquele erro é, no caso, um possível problema de uma indisponibilidade de um serviço, você já pode tomar ação de, por exemplo, abrir um case, né? Exato. Então, por exemplo, na implementação que a gente fez, a gente não necessariamente fazia de maneira automatizada a abertura, mas a gente tinha comandos que já, por exemplo, era uma indisponibilidade para o serviço A, eu só rodava um comando na linha de comando, ele já abria, por exemplo, um case severidade 1 para um determinado serviço, e aí o suporte já era acionado, né? Então, essas tarefas do dia a dia, que às vezes são muito repetitivas, a gente consegue auxiliar na automação. Então, esse é um outro benefício que o SRE tem, né? Porque todo desenvolvedor, quando faz coisas repetidas, ele se enjoa. Isso é fato. E isso foi a grande sacada do Google. Se eu colocar desenvolvedor para trabalhar aqui com a minha infraestrutura, os caras vão ficar muito, muito, tipo, putos por estarem fazendo tudo aquilo ali, toda hora digitando os comandos. Então, eles acabam automatizando para evitar de fazer aquilo, né? E tem o outro lado também, né? Geralmente, o perfil da SRE são desenvolvedores que vão fazer essas tarefas de administração. Mas nós temos o outro lado também. Temos casos de caras que têm muito conhecimento de administração de sistemas, de infraestrutura, e que aí aprende automação exatamente para atuar também nesse tipo de situação, para você ser proativo em problemas e etc. Então você tem essas duas vertentes, tanto quem é desenvolvedor para aprender essa parte de infra, quanto o contrário. Você falou de um ponto muito interessante, né? Você falou até da questão de implementação de mecanismos para abrir cases automaticamente, né? Até para responder perguntas. Isso tem muito a ver com aquela prática do CSMO, né? Que é o Cloud Service Management e Operations, né? Que é a questão do ChatOps, também do ChatOps, né? Que é de você realmente, algo de você favorecer ali o entendimento entre os times, de você facilitar a comunicação entre os times de dev e times de infra, né? E aí o SRE às vezes acaba entrando nesse papel de implementar isso. De implementar algo que viabilize que essa comunicação ocorra entre esses times de uma maneira mais facilitada. Ele acaba sendo muitas vezes o agente que vai fazer isso, né? Seja implementando ali fóruns de discussão, seja até um botzinho que vai responder perguntas automaticamente, né? Então ele acaba entrando muito ali como um agente que vai levar a implementação dessa prática ali no dia a dia dos times, né? E muitas vezes também ele acaba tendo um backlog baseado na determinação de uma causa raiz de um problema. Ele tem também a possibilidade de colocar um item de backlog para evitar que aquilo aconteça, né? Então, geralmente, quando você tem um incidente que não é respondido pelo primeiro nível, né? Pelo incidente, como é que é? Incident Resolver, né? Eu acho que é o nome dentro First do Responder CSMO. Team, que é o primeiro, né? Então, quando eles não têm
essa resolução, né? Porque geralmente eles vão rodar alguns handbooks e o handbook não resolve, então precisam chamar os Subject Matter Experts, né, os SMEs, para resolver essa questão. E aí você aprende com aquilo, né? Então, beleza, o que que ocasionou? Aí tem lá toda a parte de Problem Management, onde eles falam do Five... tem gente que fala Five Whys, tem gente que fala Five Hows, enfim. Né? Mas técnicas para entender o porquê que aconteceu e o que fazer para evitar que aconteça. Né? E aí, nisso, geralmente tem um backlog em cima disso. Bom, a gente aprendeu com isso que a gente precisa, talvez, melhorar esse processo e automatizar esse processo, e talvez a gente tenha que melhorar esse teste aqui para detectar antes. Então, muitas vezes, o próprio backlog do SRE acaba sendo esses itens, esses handbooks, né? Esses handbooks para resolução de problemas, ele automatiza isso também, né? Automatiza testes. Eu tenho um caso que aconteceu onde a gente viu várias vezes o mesmo problema acontecendo. E toda vez era sempre o mesmo efeito, né? E a gente percebia que quem observava isso era o usuário final, o cliente final detectava, olha, está dando um problema aqui, XPTO. Então a gente começou a observar o seguinte, que isso estava ocorrendo realmente por conta, né, de uma questão interna do serviço, e aí a gente falou, cara, a gente tem que ser mais proativo e tentar pegar isso antes do usuário final, né? Então, como prática, né, nesse backlog, a gente colocou um item para fazer um teste especificamente para essa situação. E assim que a gente tinha essa situação, a gente era alertado na monitoração de que estava acontecendo isso. Né? E aí a gente tinha a possibilidade de, né, olhando o procedimento, de entrar, verificar se realmente isso era um problema ou se era... Às vezes era até problema no teste. Acontece, né? Então, o teste falha ou, né, e alarma, né? Acontece nas melhores famílias. Então, quando acontecia realmente isso, a gente proativamente abria esse incidente, né, esse case, por exemplo, no caso de um produto dentro da cloud, né, e a gente proativamente falava, olha, a gente está recebendo esse tipo de situação, esse tempo de resposta assim, assim, assado. Então, a gente estava conseguindo ser proativo e a gente identificava primeiro. Quando o cliente já ia falar, olha, tá dando problema aqui. A gente fala, pera, a gente já está isso atuando com o time dos Estados Unidos lá, para resolver esse incidente para você. Então, nas estratégias de monitoração que a gente aplicou, né, durante essa parte de SRE, uma das coisas que a gente tinha era o seguinte, se isso acontece mais de 3 vezes, tá pedindo um teste sintético para aquilo, porque vai acontecer mais vezes. Então, vamos reportar todas as vezes que acontece, porque às vezes pode ser uma falha do serviço que realmente precisa ser corrigido, né? E a gente precisa demonstrar que isso está acontecendo. Então, a gente tinha essa regra. Aconteceu mais de 3 vezes, bora lá fazer um teste. Bora lá fazer um teste sintético. Então, é um exemplo da onde o SRE estava atuando para tentar limpar esse backlog e melhorar essa parte, né, de problem management. A gente teve uma pergunta que passou aqui, se o RPA, ele também faz parte do trabalho de um SRE, se existe essa questão do RPA dentro do trabalho de um SRE. Bom, eu acredito que tem uma parte envolvida, tá? Sim, tem uma parte envolvida, sim, tá? Ah, ah, tem que trabalhar muito próximo ali, né? Então, eu não sei se eu ouvi direito o RCA, mas parte de automação, certo? E eu acho que travou. Deu uma travada. Tava perguntando se era RPA ou era RCA. Tá? RPA. Sim, Apareceu RPA, a sigla, RPA. sim, sim. Então, eu entendo que a parte de automação, se eu tiver correto, né? Então, sim, acaba entrando no trabalho, sim, de um SRE. Tá? Tudo que for para melhorar, entregar a melhor experiência, né, na parte de gestão de incidentes, gestão de problemas
E todas as ferramentas, soluções, componentes que a gente precisa para isso entram no trabalho da SRE, sim. Show de bola. E o que que quem agora quer trabalhar na área, quem quer se tornar um Cloud Advisor, quem quer se tornar um SRE, o que que essa pessoa precisa saber? O que que é importante? Quais são os conhecimentos fundamentais que um Cloud Advisor e um SRE precisam ter? Vamos começar pela parte de Cloud Advisor. Certo. O Cloud Advisor, como eu disse no começo, é um perfil muito consultivo. Então, você tem que ter skills de consultoria, né? Conversar, saber falar, saber pesquisar bastante. A gente tem que pesquisar muito. Eu não... Muitas das coisas com o Cloud Advisor eu aprendi na prática, pesquisando, né? Então, acho que você tem que ter esse papel, esse perfil mais consultivo, né? Desenvolver a habilidade, por exemplo, de conseguir fazer um workshops ou conseguir juntar times para passar esse conhecimento, né? Afinal de contas, você está dando as recomendações para aquilo. E aí tem uma pitada de arquitetura. Você tem que conhecer a cloud ou as clouds, os fundamentos de cloud e as clouds que você está trabalhando, né? Então, tem essas pitadas de arquitetura. Eu vejo o trabalho do advisor e do arquiteto muito similar em alguns pontos, né? E isso é até interessante porque eu já vivi as duas partes, né? A diferença que eu vejo é o foco, né? O advisor, como o nome implica, né? É a parte de recomendar, de dar as boas práticas. É como se fosse um evangelista. E eu vi essa expressão aqui e eu achei muito interessante. Os advisors aqui, geralmente, eles têm muito mais esse papel de evangelização, de passar a boa nova, né? Olha, Cláudia, a jornada, como é que vocês vão fazer, etc. Então, eu vejo muito aqui na Norte América, quando eu conversei com algumas pessoas que já foram Cloud Advisors, eles têm mais esse perfil, tá? A parte do arquiteto, ele é muito focado, principalmente, na solução, no uso, né? Então, por que que essas duas carreiras, elas meio que vão juntas, né? Porque o advisor, ele tem preocupações também que ele precisa reportar durante o seu advisory, né? Enquanto está falando com o cliente. Então, ele tem que pensar, às vezes, em questões como segurança, em disponibilidade, enfim, monitorações, né? Visão para operações. Então, tem que se ter essa preocupação, mas não é 100% focado, por exemplo, na aplicação que você está desenvolvendo. Então, como arquiteto, você olha, por exemplo, uma solução, ou você olha um projeto de migração e fala assim, bom, eu tenho esses requisitos não funcionais que precisam ser mapeados para essa necessidade, e aí é responsabilidade do arquiteto endereçar, ou ajudar a endereçar, ou apontar o risco. Então, essas áreas, esses dois perfis, eles acabam trabalhando juntos. Então, assim, você tem que ter um conhecimento de arquiteto, certo ponto, certo nível, conhecer as ofertas que a cloud pode te entregar, tanto no escopo de IaaS, PaaS e SaaS, né? E também ter um pouco da questão de você entender conhecimento estratégico ali, né? Junto de como que vai ser a evolução da sua jornada de cloud. Então, assim, a dica que acho que todo mundo diria, não importa qual é a carreira de cloud, é o seguinte, é muito dinâmico, você tem que estar sempre se atualizando, todo dia sai um serviço novo, sai uma solução nova, e assim, você tem que estar sempre up to date com essas novidades que existem. O advisor, eu acho que ele é um generalista, né? Ele é meio que generalista, né? Então ele tem que saber, eu acho que é importante, acho que é interessante, né? Ele sabe um pouquinho assim de desenvolvimento, também entender talvez um pouco de desenvolvimento, um pouco de infraestrutura, né? Não precisa ser nenhum especialista, grande especialista, mas se ele tiver tipo alguns conceitos básicos ali, né? Tipo, de o que é um dispositivo de rede, o que é um gateway, o que é um firewall, o que é um load balancer, né? Acho que ajuda, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, e concordo 100%, né? Então, assim, ele é perfil bem generalista, como você explicou. Então, por exemplo, ele não precisa saber como que programa um web server,
mas ele tem que saber que existem runtimes que podem executar na cloud para fazer aquele trabalho. Ele tem que saber que, de repente, num projeto de jornada para a cloud, talvez quais são as possíveis estratégias que um cliente pode seguir para mover as suas aplicações para a cloud. Então, ele não precisa saber como é que é a aplicação, como codificar, mas ele tem que saber, basicamente, ali o básico para saber, ó, beleza, esse tipo de perfil de aplicação, nesse projeto de migração, você pode fazer um lift shift, por exemplo, ou esse caso aqui você vai ter que quebrar em microserviços ou trabalhar, né? Então, você pode dar esses tipos de recomendação baseada nessa, é, nesses tipos de coisa. Então, você tem que ter essa visão generalista mesmo, né? Show. E para você ser um SRE, assim, o que, que é importante saber? Bom, primeiro, se, se você é desenvolvedor, você tem que aprender sobre infraestrutura. Então, é até engraçado porque, assim, eu sempre trabalhei com desenvolvimento em low level. Então, assim, eu sempre trabalhei muito próximo, não do hardware, não em linguagem de máquina, nada, mas eu trabalhei sempre com bastante fundamento em redes, fundamento em alguns desses conceitos. Eu vejo que tem desenvolvedores, por exemplo, que eles são muito bons, excepcionais, mas eles têm esse gap de conhecimento em infra. Então, por exemplo, ele sabe o que é um IP, mas ele não sabe, por exemplo, como é que faz para chegar numa rota até fora da internet, como é que isso acontece, né? Ou o que é uma porta, o que é TCP, o que é DP. Às vezes, isso passa desapercebido por um desenvolvedor, né? Então, eu acho que o desenvolvedor tem que ter esse conhecimento de infraestrutura, né? Não precisa ser um sysadmin também, né? E eu acho que para a pessoa que está na parte de infra, ele tem que conhecer automação, porque muita parte desse trabalho é você pegar o que você aprendeu do seu dia a dia, dos seus problemas e implementar soluções para que aquilo não aconteça novamente. Implementar soluções para que te notifique se aquilo acontecer e automaticamente se resolva. Inclusive no CSMO existem níveis de maturidade para gestão de incidentes, né? Onde você tem o nível 1, onde os heróis, digamos assim, que são as pessoas que é o sysadmin que manja de toda a arquitetura, que vai lá, resolve todos os problemas, mas se ele faltar um dia na empresa, a empresa para. Né? Então você tem esse nível 1, onde não tem documentação, onde não tem runbook, não tem nada, e você tem um nível, até o nível 5, onde você tem um sistema cuidando dele próprio. Então, ele mesmo, via inteligência artificial, via Outliers, via uma série de coisas, ele toma decisões de operação baseado em tendências ou em coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem uma jornada e o SRE ele entra para exatamente levar esse nível até onde dá, né? Até onde dá. Às vezes a empresa ela não tem o investimento suficiente para chegar num nível de maturação em cima dessa parte de incidente, né? Incident management, né? Então, às vezes ele para no nível intermediário, né? Mas é muito interessante porque o SRE ele é essencial para esse tipo de evolução dentro dessa cadeia. Ah, uma coisa a mais que eu acho que SRE ele precisa conhecer, né, é a ideia, né, do que é estar indisponível, porque uma das dores dele é exatamente saber a questão da disponibilidade, né, tipo, garantir que os serviços que estão sob a tutela daquele centro de excelência, se estiver dividido assim, ou comunidade, ou produto, depende de como a empresa se estrutura, né? Tem que estar dentro daquele perfil esperado pelo negócio. Então, ele tem que ter esse conhecimento, e eu acho que a principal dica é
Eu acho que o livro de SRE do Google, o livro de SRE do Google é um excelente material para iniciar, né? E aí você vai adquirindo a parte de, enfim, de código, a parte de infraestrutura, né? Dependendo de onde você vem, com o passar do tempo. E você acha que ter conhecimento dessas práticas DevOps é importante para o SRE? Sim, sim, porque o SRE ele vai estar junto com todo mundo ali, né? É, existem, dependendo de quão complexo é o seu produto, às vezes você tem os SREs como parte do time ou parte daquela comunidade que entrega aquele produto, ou você pode ter times específicos com perfil de SRE, tá? Então, assim, de qualquer forma, eles vão estar em contato direto com desenvolvedores, porque, por exemplo, você pode ter detectado um problema que está recorrente numa aplicação, o SRE pode fazer um fix de um código de um desenvolvedor. Não há por que não fazer isso, tá? Lógico que isso passa por processo, daí passa pelo processo de desenvolvimento, você abre um pull request para a equipe de desenvolvimento, eles fazem um merge do código, mas nada impede que um SRE atue para resolver um problema, porque muitas vezes o dev está focado no quê? Está focado na entrega de novas funcionalidades. E aí, se tem um débito técnico por conta de operações, em que você precisa resolver esse débito técnico. Então, pode ser o caso, por exemplo, do SRE ajudar nesse débito técnico também, quando você tem um SRE dentro desse time. Tá? Então, assim, eu acho fundamental ele dentro da cadeia de DevOps, dentro do time de DevOps, trabalhando junto com eles para dar tanto a agilidade na resolução dos problemas ali, quanto também dar um espetáculo de desenvolvimento, falando, olha, realmente vocês precisam, a gente precisa reduzir esse débito técnico e eles podem assumir isso também. Eles têm autonomia para fazer isso também, dependendo da organização. Show de bola. O Pedro perguntou aqui se você migrar dessa carreira aí de desenvolvedor back-end, né? Migrar dessa carreira de back-end para SRE é muito difícil. Olha, eu não acho difícil. Como eu falei, se o desenvolvedor ele já tem uma certa noção de infra e é aquele típico desenvolvedor que às vezes tem, né? Às vezes você tem um desenvolvedor que entrega, por exemplo, uma solução de um produto que é consumido por N clientes, e você tem aqueles casos em que você tem uma equipe de desenvolvimento que trabalha para um produto da sua empresa e aquele desenvolvedor que está mais próximo, por exemplo, da cadeia de incidente ou de problem management. Então, se você está nesse caso, por exemplo, eu acho que é tranquilo, entendeu? Porque você já está no dia a dia, tá? Se você, de repente, você está nesse dia a dia, mas você não tem um conhecimento interessante da parte, um conhecimento melhor na parte de monitoração, observabilidade, ou mesmo na parte de, digamos, de ali gestão de incidentes, ou infra mesmo, infraestrutura. Então, eu acho que há algum espaço para esse desenvolvedor aprender nisso e migrar sem problema nenhum. Eu não vejo empecilho, não. Show de bola. A gente teve um outro comentário aqui no chat, foi bastante interessante. Aqui, ó, olha só, da Drica. Tadeu, como você vê a comunicação entre nuvens distintas, por exemplo, conectores? Estou em um projeto entre nuvens Azure e Oracle e na prática não há tantos conectores disponíveis como na teoria. Isso, isso é um assunto de arquitetura bem polêmico, assim. Às vezes nos vendem a ideia, e aí eu vou até tirar o crachá um pouco. Às vezes nos vendem a ideia de que tudo é simples de conectar na nuvem, e muitas vezes não é o caso. Você tem, como eu falei, lembra que eu falei das carreiras de advisor e arquiteto? Muitas vezes o arquiteto tem a responsabilidade de olhar por uma determinada solução e falar assim, olha, baseado na minha necessidade de negócio, eu tenho que colocar certos limites ou certas coisas adicionais
né, nessas formas de conexão entre as nuvens. Então, vou dar um exemplo muito rápido aqui. Quando você trabalha, por exemplo, com instituições financeiras do ramo financeiro, você tem lá os conceitos de cloud para serviços financeiros, onde você realmente tem que ter muito cuidado, porque você está trabalhando com dados sensíveis, você está trabalhando com confidencialidade, muitas coisas que são regulatórias por lei, reguladas por lei, e cada país tem a sua própria regulação. Então, muitas vezes, não só a conectividade é posta em xeque, como muitas vezes a soberania do dado, né? A confidencialidade do dado, como é que, por exemplo, aquele provedor de nuvem vai garantir que aquele dado ele vai estar encriptografado. Então, muitas vezes a resposta é: nós garantimos, dando a você os requisitos ou os serviços necessários para que você faça esse papel. E a gente não vai ter acesso nenhum à sua informação. Por exemplo, na IBM Cloud existe o Hyper Protect Crypto Services, que faz exatamente isso. É um HSM que é instanciado na IBM Cloud. E nem os administradores da cloud têm acesso às chaves. Isso é 100% gerenciado para o cliente. Então, muitas vezes, você tem que também tomar cuidado, né, quando você fala de conectividade entre as nuvens. Às vezes, pode parecer muito louco, mas às vezes o melhor caminho para você evitar, por exemplo, alguma coisa fora de auditoria é você estabelecer 2 links privados, um hub em um network provider e especificar o caminho por essa rota. E aí você garante que isso não está trafegando pela internet. Às vezes é um dado sensível que não pode ir pela internet de jeito nenhum, mesmo usando TLS 1.2, 1.2, 1.3. Então, essa questão dos conectores, ela é meio controversa, porque às vezes você chega e fala: não, cara, mas espera aí, eu tenho um endpoint lá, acessa essa URL aqui. Cara, mas eu posso acessar isso? Eu não posso acessar, né? Estou trabalhando, por exemplo, num projeto onde o principal requisito é: este workload não pode ter contato nenhum com nada da internet. Opa, mas como é que a gente garante isso? Então a gente tem que sempre ter essas preocupações. E aí que eu falo, o advisor pode entrar para recomendar para o cliente, né? Colocar isso como uma preocupação, né? Então ele acaba até às vezes validando arquiteturas que foram desenvolvidas pelos times de engenharia. E aí tem o arquiteto que olha do ponto de vista do negócio, do requisito para o negócio, né? E aí vai olhar a regulação, vai olhar, enfim, legislação, tudo que envolve essa parte mais sensível com relação às formas em que o dado pode trafegar, por onde que ele pode trafegar, onde que ele pode estar, e etc. Eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta, se eu fugi um pouco do tópico, mas assim, basicamente, as conectividades assim, né, elas, se você sobe um endpoint público, você pode conectar uma nuvem com a outra, digamos assim, mas na prática você tem que pensar muito bem se aquele é o melhor caminho para o seu negócio, para a sua organização. Às vezes não é o caminho. E aí quando você começa a ter que ir para essa parte mais regulatória, aí as coisas começam a complicar um pouco mais. Mas tem que ter em mente, sempre. Com certeza. Agora responde para a gente quais que são os maiores desafios, né? Que quem quer trabalhar como Cloud Advisor e também como SRE enfrenta, na sua opinião. Bom, na minha opinião, eu acho que o Cloud Advisor ele tem o desafio de saber comunicar com o cliente e principalmente ganhar a confiança do cliente sobre o que você está falando, né? Então, isso, para mim, particularmente, falando como pessoa, né, eu tenho uma personalidade muito perfeccionista com relação a isso. Então, para mim, foi o maior desafio eu conseguir ganhar a confiança, né, para poder fazer uma recomendação, para poder, enfim, explanar algum item ou expor algum item, né? E eu acho que
O desafio é você tem que estar sempre antenado, sempre aprendendo coisas novas. Porque todo dia sai um serviço novo, todo dia você tem, você tem necessidades novas, às vezes, de interligação entre nuvens ou soluções multi-cloud ou soluções de cloud híbrida. Então, você tem que ter isso muito bem fundamentado, né? Muito bem fundamentado para conseguir ter um sucesso na hora de fazer a recomendação. Né? Então, acho que pro Cloud Advisor, esse seria o desafio. Para o SRE, particularmente para mim, né? O desafio é você conseguir manter 50% do seu tempo em incidente. Não, tô brincando. Mas é assim, eu acho que o desafio é você realmente conseguir conciliar esse tempo de incidente, porque geralmente é um tempo que você tem que ficar em calls, e você tem que ficar entendendo o que está se passando ali, com 50% de foco no backlog para você resolver os problemas. Acho que esse é um pouco desafiador às vezes, porque às vezes acontece quando você pega uma arquitetura, por exemplo, que não está muito bem desenvolvida ou algo assim, e ela começa a te dar muito problema, você acaba desequilibrando isso. E eu, como desenvolvedor, eu sinceramente não gosto de ficar muito em call vendo incidente. Então, assim, acho que o desafio é manter esse equilíbrio, conseguir manter esse equilíbrio. E o mesmo que vale para o Advisor. Você tem que estar sempre aprendendo, sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter uma ferramenta nova que você vai ter que entender, que você vai ter que aprender para colocar em prática. Então, acho que é o mesmo conselho. Sim, E soft skills também, você acha que é importante, né? A gente acaba tendo que lidar com o cliente, né? Também você acha que essa sim, parte de soft sim. skills também são importantes? Sim, com certeza. Acho que o soft skill de iniciativa é muito importante para quem quer ser um SRE, um advisor, porque às vezes o problema ele é um pouco mais profundo e você tem que ter a iniciativa de ir atrás e identificar aquilo e ir atrás daquele problema. Eu acho que a questão da comunicação escrita, comunicação pessoal é muito importante também, porque você pensa dessa forma, né? Eu vejo Cloud Advisor de uma forma, eu já vi gente falar Cloud Advisor como um evangelista, como eu já disse aqui. Então imagina do ponto de vista de evangelista, você tem que ser um comunicador, você tem que passar a sua mensagem de maneira clara sobre a sua recomendação. Então esse skill é muito importante, né? Então assim, eu acho que iniciativa, eu acho que ah, essa questão de comunicação também é importante. E, assim, a próprio conhecimento adquirido, né, faz você ser reconhecido por aquilo e acaba trazendo um certo também soft skill de liderança para aquele engajamento, né, ou para aquela organização. Então, eu acho que esses são os skills, os soft skills importantes, na minha opinião. Show de bola. Nós tínhamos mais duas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Eu queria responder a Drica, no comentário dela, Ah, falar sim, com o sim. cliente é muito importante. Uhum. Eu tenho um mentor aqui no IBM que ele fala exatamente assim. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua mão assim e falar assim, estou aqui para te ouvir. E ouvir. Antes de falar qualquer coisa, você tem que ouvir. Porque às vezes você às vezes está com o seu speech pronto, mas aquele speech não atinge a pessoa porque ela não está pronta para ouvir aquilo. Então, se você está ouvindo aquela pessoa, se você está ouvindo o que ela tem para dizer, você já está criando uma empatia pelo simples fato que você está ouvindo a pessoa. Né? Então, eu acho que assim, foi até uma dica que ele falou, você como advisor ou arquiteto, não chegue falando, sou arquiteto, eu trabalho há anos com isso, sou desenvolvedor também, porque pode passar uma arrogância que às vezes não é a sua intenção, mas acontece, né? Então chega e ouve.
e ouve, e ouvindo você vai conseguir analisar aquilo e aí sim mudar o seu speech para o que realmente a pessoa quer ouvir. Uhum. Então foi uma dica assim que eu guardo e eu levo durante esse trabalho aqui que eu estou tendo aqui e tal, essas oportunidades que eu estou tendo. Nossa, dica sensacional. Ainda mais quem lida com clientes difíceis sabe o quanto isso é importante. O É. quanto isso é importante, fundamental para viabilizar o trabalho por inteiro. Uhum. Agora nós tivemos uma pergunta aqui do A Faria 82. Como começar do zero? Quais são as principais linhas acadêmicas ou cursos livres possível traçar? Bom, eu vejo bastante material de SRE, e como eu falei, o SRE ele tá mais, eu vejo que ele está mais em alta como carreira, ele é mais específico, né, é um trabalho mais técnico. Então eu vejo, assim, eu vejo o livro de SRE do Google, que está disponível na internet, inclusive, tem um link público. Se você entrar no Google e digitar SRE Google, você vai ver esse link e ele tem lá uma série de capítulos que nada mais mostra do que a experiência do Google com essa nova role. Então, eles criaram essa role internamente e eles estão explicando tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu lá, desde o Borg, que é o precursor, se eu não me engano, do Gmail, enfim, eles explicam todos os perrengues que eles tiveram, como que eles atravessaram e da onde que eles aprenderam as métricas e as coisas que eles precisam para trabalho com SRE. Curso acadêmico. Bom, eu, eu não conheço tantos cursos acadêmicos assim, de universidade, com foco nessas carreiras, tá? Mas existem cursos que eu entendo de SRE principalmente, mas assim, cursos para esta role, né? Que não são necessariamente de uma universidade, de uma faculdade, tá? Posso estar enganado, tá? Hoje em dia o mundo é tão dinâmico que talvez até já exista uma especialização em SRE, tá? Mas eu não conheço nenhuma no momento, assim. A gente tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Do Kleber Silva Teixeira. Qual certificação para Cloud Security vocês indicam? Cloud Security. Bom, uh, eu basicamente estou perseguindo uma aqui que é a de FS Cloud, tá? Porque ela vai te dar tanto, no caso da IBM Cloud, ela vai te dar um conhecimento e vai certificar que você tem um conhecimento de cloud para serviços financeiros. Então, todos aqueles pontos que eu falei de disponibilidade do dado, onde vai estar, todos esses pontos são disponíveis, são disponibilizados nesse Learning Path para essa certificação. Então, eu recomendaria seguir essas certificações que preparam você para você ter esse background de arquitetura para workloads regulatórios, né? Eu posso falar pelo DBM, que é o que eu estou seguindo, mas eu tenho quase certeza que todos os providers, os cloud providers, têm certificações similares ou cursos similares para trabalhar com essa parte de segurança. Show de bola. E como você vê? Você vê assim que no dia a dia, né? Essas carreiras, né? Quem é da carreira de SRE, né? E também da carreira de Cloud Device, acaba interagindo com profissionais de outras áreas, Cláudia? A gente já falou assim que o SRE tem muita essa interação com os developers, né? E com o próprio time de operação em nuvem também, que é o próprio time de infraestrutura. Mas você vê o SRE ou o Cloud Device interagindo ainda com outras áreas? Né, com outras profissões dentro do mundo cloud? Sim, com certeza. Um exemplo clássico é com as TANs, com Technical Account Manager. Certeza. Então, a gente tem interações com suporte, a gente tem, às vezes, interações até com áreas que estão traçando a estratégia. Então, às vezes, engenharias de cloud, áreas que estão traçando a estratégia da empresa, né? Então,
Equipes de vendas, às vezes, eles precisam de uma recomendação, né, para um cliente específico sobre determinada nuvem. Então, embora você tenha especialistas técnicos na equipe de vendas, às vezes eles precisam também de uma recomendação de um Cloud Advisor para determinadas questões mais específicas. Então, eu vejo interações com vários segmentos, até com a parte de legal, parte de legislação e tal, porque, Uhum. como eu disse, né, você me apresentou como leader, é, architect leader for Americas, né, Uhum. e eu trabalho com essa parte de cloud para serviços financeiros. Então, às vezes você tem que estar muito ligado com o time de segurança, por exemplo, para você saber se você está aware daquilo, e às vezes até legal. Cara, peraí, mas isso daqui, como é que diz na regulação, por exemplo, para a empresa petrolífera? Como é que é isso aqui para a empresa bancária? Como é que é isso aqui para a empresa de healthcare? Como é que é isso para governo? Né? Uhum. Que tem muita legislação, por exemplo, para governo, né? Que tem que seguir. Então, então, assim, eu vejo esses perfis, eles interagindo com toda a organização, sim, com Até com o certeza. Product Owner também, né? Com os donos do produto, Sim, indo lá, solicitar priorização de funcionalidades que precisam ser implementadas e que são importantes para o cliente, né? exato, exato. A gente já teve umas briguinhas com os product owners por aí. É verdade. Verdade. Ô, O gente, o legal é papo. quando o product owner, é legal quando o product owner vem pedir o feedback. Isso, Exato. isso aconteceu. Isso aconteceu já, por exemplo, product owner de DevOps. Ela marcou uma reunião com os Cloud Advisors exatamente para saber, por exemplo, como que os clientes que os Cloud Advisors usam, como que eles veem aquela oferta que está sendo disponibilizada na IBM Cloud. E aí a gente aproveitou para dar umas marteladas na hora do Certeza, dia. com certeza. Ô, gente, o papo tá maravilhoso, mas infelizmente está chegando no nosso limite Tá de certo. 1 hora de live. Nossa, por mim, continuaria aqui, ó, umas 2, 3 horas. Tadeu é um profissional incrível, por quem eu tenho, assim, uma minha profunda admiração e respeito. É alguém que realmente aí, eu me espelho também na minha carreira. Então, queria deixar assim, o meu muito, muito, muito obrigada por você ter cedido aí um pouquinho do seu tempo para falar aqui para o pessoal, para os seguidores aqui do Tá na Cloud, que querem e têm interesse realmente nas carreiras aí de SRE, de Cloud Advisor, né? Você que está do outro lado do mundo, está lá no Canadá, está no Canadá e ainda disponibilizou aí um pouco do seu tempo para falar com a gente. Olha, muito, muito obrigada de verdade, Marcos, Tadeu. E quais são aí as suas considerações? Qual a mensagem que você quer deixar aqui para os seguidores aqui do Tá na Cloud? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar. Eu sou muito tímido para falar, tá? Mas, enfim, primeiro agradecer, Camila, pelo espaço e dizer também que, ah, assim como você me considera como espelho, eu considero também como espelho porque eu aprendi muito com você, principalmente na parte de cloud. Você é uma excepcional profissional também. Está Obrigada, montando esse obrigada. canal, então, muito sucesso. E acho que para as pessoas que estão aqui no canal, eu sugiro que estudem, vão atrás de informação, se atualizem. Cloud é uma realidade hoje, não só no Brasil, mas no mundo principalmente. Não se fala mais em infraestrutura simplesmente por infraestrutura, por capacity. Hoje se fala em automação, se fala em construção de serviços. Então, uh, estudem, porque existe oportunidade para todos. Ok. Muito obrigada novamente, Tadeu. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.